Bom dia, eu espero que você esteja bem, que você tenha começado a sua segunda-feira bem, a sua semana bem. Gente, é maravilhoso, né? A gente já começar a nossa semana com sentimento, né? Em primeiro lugar de gratidão, gratidão por estar vivo, gratidão por você ter acordado, por você estar bem, por você estar se movimentando, né? Por você estar podendo andar. Quantas coisas nós podemos agradecer no dia de hoje? Eu, por exemplo, estou com meu coração muito alegre. Alegre, em primeiro lugar, por estar viva, né? Por ter oportunidade de viver. Esse é o meu primeiro motivo. Aí eu já acordo 5 e pouca da manhã, já totalmente me energizando para começar um novo dia. Faço meu momento de meditação, de conexão, e aí, sabe, o dia já começa, raiando como esse sol que tá lindo, né? Eu queria desde já dizer isso para você, que se você acordou um pouco assim, meio desanimado, meio cansado, eu quero dizer para você que esse dia você pode fazer dele muito diferente. A começar por você mesmo, você declarando para você mesmo que você é uma pessoa que acordou, que tem tudo isso que você tem, então já comece agradecendo. Então, vamos começar a nossa semana. Gente, e eu resolvi essa semana, né, conversar com vocês sobre um tema, inclusive dos meus estudos recentes, que é bem interessante a gente pensar sobre o network, né? O network é algo que é se falado demais, né, na mídia, mas eu queria trazer esses dias algumas dicas bem interessantes de um material que eu estudei, de um livro que eu fiz uma leitura, e que é interessante porque é uma coisa muito mais prática. E às vezes você vê estudos com livros, teorias, né? Mas esse é um bate-papo mesmo que eu vou trazer para vocês. E dizer, você que ainda não me segue no canal, nós temos um canal no YouTube, lá está como Corretora de Excelência, mas aí estamos fazendo toda uma análise, estudando toda uma análise, né? Porque todos esses nossos vídeos daqui do nosso Dica de Hoje Conecte está indo para lá. Então nós estamos realmente revendo, né, se essa página continuará, Corretora de Excelência, se a gente vai tornar essa página como Dicas de Hoje Conecte, porque tudo isso tem a ver com a vida pessoal profissional, com dicas, com pessoas maravilhosas que têm vindo aqui na nossa live de manhã e tem sido muito bom. Inclusive, nós estamos planejando para a próxima semana, eu talvez até ainda essa semana, estamos vendo aí, alinhando algumas pessoas importantes que vão estar conversando, tendo um bate-papo conosco aqui, falando sobre alguns pontos importantes das nossas profissões, né? Com pessoas que estão à frente de determinados espaços e que vai trazer para a gente algumas informações e conhecimentos necessários para a nossa profissão, para o cuidado das nossas profissões, tá bom? Então, a gente vai estar organizando aí essa semana que vem. Mas essa semana eu tirei para a gente falar um pouquinho sobre como a gente está criando e como a gente está mantendo as nossas redes de relacionamentos. Então, a gente vai estar falando essa semana toda sobre isso. E cada dia eu vou trazer uma dica para a gente compartilhar, tá bom? Mas, se você ainda não está inscrito no nosso canal no YouTube, é muito fácil, gente. E eu tenho trazido esse conteúdo para vocês. Muita gente está aí conectado comigo no Instagram, mas tem muita gente que ainda não está conectado comigo lá no YouTube. Então eu convido você que sempre tem gostado desse conteúdo e tem me assistido aqui às 7 da manhã, que você possa entrar aí no meu link da bio. O link da bio fica bem onde tem minha foto. Depois tem uma mensagem dizendo que se você está à busca de um imóvel, né, eu tenho como conseguir esse imóvel com você com segurança e comodidade. E lá em seguida tem um linkzinho, sim, tem Paula, e aí você clica
vai aparecer uma página Paula Prazeres e vai ter lá alguns símbolos. Tem o símbolo do YouTube, o símbolo do TikTok. Então você clica no YouTube, no TikTok, no que você tiver e me siga, tá? Se inscreva, me siga e aperte lá o sininho para que todas as vezes que eu posto um conteúdo, você possa ser avisado e você possa ir assistir, ouvir e levar para outras pessoas que, de repente, gente, às vezes tem coisas que não, aquele momento não é para mim, não é para você, mas pode ser para uma outra pessoa. Ontem, eu conversando na casa da minha mãe, a minha irmã virou para mim e perguntou: você assistiu a palestra tal ontem, né? O culto, teve um culto e a gente gosta sempre de assistir de vez em quando. E aí ela disse assim, eu perguntei para ela, não. Ela disse, aquela palavra daquele psicólogo foi toda para mim. Olha só, eu não assisti, outras pessoas puderam assistir também, mas o que eu entendi, o que eu aprendi com aquilo ali, é que ela disse aquilo era para mim. Parecia que foi exclusivo para mim. Então, gente, tem palavras, tem dicas, né? Tem conteúdo que pode não servir naquele momento para você, mas vai servir para outras pessoas. Então, eu te convido a você compartilhar esse conteúdo com as pessoas que você realmente gosta, que você acredita que essa pessoa possa estar aprendendo algo, né? Compartilhando algo com essa pessoa. Então, eu quero te convidar, né, a você fazer parte aí dessa comunidade do Dica de Hoje Conex, tá bom? Então, dentro desse aprendendo a criar, né, vamos dizer assim, e manter essa nossa rede de relacionamento, eu vou trazer 6 tópicos, na verdade vai dar mais de 6 dicas, mas hoje eu quero falar de uma. Cada dia eu quero falar de uma dica, tá bom? Por quê? Porque nossa live, gente, ela vai continuar nesse prazo de 35 minutos, porque as minhas agendas estão começando 8 horas da manhã, então eu já tenho que me organizar para sair, certo? Então, hoje eu queria falar sobre isso. E queria começar a dizer para vocês que todas as recomendações que a gente ouve sempre, né, é que as pessoas perguntam sempre assim, como que eu posso ter uma rede de relacionamento? Não? Como é que eu faço? Tem gente que até paga, né, para ter milhões de seguidores, pessoas que fazem isso, né, profissionais que fazem isso. E tem pessoas que fazem mesmo para ter uma rede muito grande. Porém, gente, eu também, quando eu comecei a abrir a minha página, eu tive vários profissionais que me procuraram. Você quer, eu vou botar sua rede, sua página com não sei quantos 1.000, 2.000 seguidores. Aí eu pensei, falei, não é bem assim. Eu não quero ter uma rede não quero ter seguidores, eu quero ter uma rede de relacionamento. E foi por isso também que eu encontrei no Dica de Hoje, Conex, uma forma de me relacionar com as pessoas. Tem pessoas que participam desse Dica de Hoje, que me seguem aqui e que eu conheço fora daqui, né, desse espaço que nós estamos aqui. E que estão sempre, quando me encontram, conversam, e algumas que eu já encontrei, que começaram a me seguir aqui, que eu já encontrei, disseram assim, olha, a primeira vez que eu assisti o seu Dica de Hoje, eu achei tão interessante e eu resolvi te seguir e resolvi continuar te escutando. Então, esse é o que eu tenho acreditado, é o que eu acredito que é uma rede de relacionamentos, de conexões. É isso. Não é você só ter alguém que, de alguma forma, ela foi lá. Se você está aqui comigo e você entra na minha bio e segue-me, se inscreve, você está criando uma conexão comigo, né? Então, tem uma diferença muito grande. Então, a pergunta hoje é, você tanto cria como você, vamos dizer, acompanha e desenvolve as suas relações, né, a sua rede de conexões? Esse é um ponto para a gente pensar, né? Então, para isso, eu trouxe exatamente isso, a questão do network. Porque o network é uma palavra, né, gente, que ela vem do inglês, que ela exatamente significa isso.
desenvolver uma rede, né? É uma rede muito isso, né? Esse network. Eu costumo pensar que é uma rede que você joga, vamos dizer assim, e aí sabe aquela historinha bem interessante da pescaria, né? Quando você joga, os pescadores jogam as redes, e aí se tiver num tempo bom, né, numa maré boa para peixe, vem aqueles peixes, e vem peixe de tudo, né? E aí ele vai catando ali aquele peixe que é bom, que tá morto, que tá... Então, é isso, network é essa palavra em inglês que significa isso, significa desenvolver, não é só trazer a rede. Olha só, eu falei a história do peixe, né, da pescaria, ele traz vários peixes, mas o network é desenvolver uma rede, uma conexão, então já não é mais só vir, é cuidar, né, é alimentar essa conexão, tá certo? Bem aí. E aí, no mundo profissional, o network hoje é uma atividade voltada para estabelecer e você também estabelecer e você desenvolver contatos relevantes. E hoje eu estava pensando sobre isso. Eu estive num determinado lugar em que eu estava sentada conversando e aí de repente chegou uma pessoa, deu bom dia naquele momento para mim, assim, aquele bom dia bem interessante, bom dia. E daquele bom dia, começou ele a falar, não sei o que, você faz o quê? A nossa conversa foi levando, a gente acabou criando ali uma conexão. E uma conexão relevante. Por que eu estou falando sobre isso, gente? Porque as redes sociais, elas trazem pra gente, né, e impulsa cada um de nós a termos milhões de pessoas nos seguindo, não? Mas esses são seguidores, diferente de conexões, tá? Não é só a pessoa chegar e estar te seguindo, mas quais são as conexões que aquela pessoa está fazendo com você, que também não é só estar curtindo, gente. Por quê? Porque existem pessoas que vão lá na tua página e ficam só curtindo. Às vezes nem olhou o teu conteúdo, nem chega a olhar o teu conteúdo todo. Mas por uma simples, vamos dizer assim, todo mundo faz, espera aí, eu vou curtir também. Mas o network, ele tem um objetivo mais intenso ainda, porque ele vai fazer você não só criar essa conexão, mas desenvolver essa conexão, tá? Então, com o tempo, esse network ele foi criando uma prática, foi ganhando cada vez mais espaço, né? Hoje, em todas as empresas, em todas as profissões, a gente está falando sempre de network, né? Que é exatamente a gente está criando, né, essas possibilidades. Que, na verdade, eu costumo dizer que é o abrir caminhos, né? É você criar oportunidades de crescimento na sua carreira, né? Nas suas relações. Porque o network não é só para a vida profissional, gente. Tem gente que, eu só me interessa a minha vida profissional. Que é isso? O network também é para a sua vida pessoal. É para você estar criando pontes. Eu costumo dizer isso. Eu digo que o network são pontes. Porque você vai de uma ponte que pode ser pequenininha, né, estreita, ela pode te levar a um mundo, ela pode te levar a muitas pessoas. Inclusive, eu já até falei na nossa live aqui em outro momento, que um determinado professor meu num livro, né, chamado Darlan Souza, ele fala assim: nós estamos para o mundo 5 pessoas à nossa frente. Se eu me conecto com 5 pessoas, essas 5 pessoas me conectam com mais 5, e eu alcanço muito mais. E aí nós estamos falando de seguidores, estamos falando de conexões. Conexões que eu estou chamando de conexões relevantes, né? Porque existem contatos, existem pessoas que nós conhecemos, não que a gente venha desprezar as pessoas, mas existem pessoas que nós conhecemos que em si não agrega muita coisa pra gente, né? No termo do que nós estamos no nosso objetivo. E aí eu preciso
né, desenvolver, eu preciso manter essas minhas conexões relevantes. E aí, gente, eu trouxe para vocês esse tema do network. Por quê? Porque muitas pessoas hoje buscam não só uma recolocação profissional por meio de indicação de contatos, por meio de você apresentar outras pessoas, né? Mas o mais importante que isso é você cultivar uma boa rede de conexões, né? Capaz de te ajudar, capaz de cada vez mais te aproximar dos teus objetivos, né? Então, baseado nisso, né, nessa nossa fala inicial, explicativa um pouco, é dizer para você que não existe só o network online, existe o network presencial. E aí eu queria falar, por isso que eu falei para vocês da história da pescaria, da rede. Você joga, né, o pescador joga e vem peixe de tudo quanto é peixe, até peixe morto, né, que vem no meio, e ele sabe tirar. Então, dentro dessa nossa rede de conexão, né, nós precisamos criar e desenvolver essas nossas relações, né, esse nosso network. E como ele é presencial e online, eu preciso pensar como eu posso ampliar e fortalecer as minhas redes de contato. Como é que eu posso fazer isso? E aí eu trouxe exatamente para vocês a nossa primeira dica de hoje, né? Então, como eu fortaleço? Como é que eu estou fortalecendo as minhas redes de contatos no online e no presencial? E aí eu até fiz uma fala para vocês em outro momento, falando que nós temos uma preocupação muito grande, né, da gente se conectar com muita gente, né? Mas às vezes a gente só tem essa vontade de se conectar, mas a gente não cuida dessas conexões. Eu já até falei uma vez que a importância dos processos, né? Por quê? Porque você às vezes faz um contato com alguém, você até fez uma venda para essa pessoa, e como você não cuida do processo, aquela pessoa se perde, né? E aí você nunca mais fala com ela, não lembra de nada referente a ela. E às vezes, gente, dentro desse processo, você até esquece mesmo, né? Ou às vezes deleta da sua agenda, né? Então, um dos pontos importantes é como que a gente pode ampliar e fortalecer a nossa rede de contatos, tanto online como presencial. O que você tem feito, o que eu tenho feito para que a gente consiga, que eu falei para vocês, que a nossa dica de hoje é falando sobre o network, mas dentro do network eu vou trazer várias dicas que exatamente não é só você ter seguidores, é você ter conexões relevantes. Ou seja, o que eu estou fazendo, o que eu estou criando e eu estou alimentando as minhas conexões, tá? Então essa é uma pergunta. O que você tem feito, né? Então, hoje eu quero trazer para você, todos os dias eu vou trazer uma. Mas uma eu já até venho falando há muito tempo aí, já acho que eu estou com uma semana falando disso. E uma pessoa até me perguntou, mas por que você está muito falando sobre isso? Porque, gente, é o primeiro ponto desse criar e desse manter as nossas redes de contato, seja ela online ou presencial, é nós praticarmos a escuta ativa ou a escuta criativa, dinâmica, como alguns falam. Às vezes, mas Paula, como assim? É a primeira, vamos dizer assim, é o segredo para você construir uma boa relação, é um segredo para você criar e você manter as suas redes de contato. E aí você me perguntaria, como assim? Né? Primeiro, eu te faria uma pergunta. Como você tem avaliado sua capacidade de ouvir? Você era um bom ouvinte? Você, quando está diante de pessoas, você só tem a ansiedade de falar sobre você? De falar sobre sua história? Ou você é alguém que, por exemplo, quando você conhece alguém, mesmo numa conversa formal, mas mesmo você está num lugar, como é que é seu contato, né?
Como é que você faz? Você se impulsa logo a começar a falar e não abrir espaço para que o outro também se coloque, para que o outro também conte um pouco sobre ela? Essa é uma primeira coisa que a gente tem que estar muito atento, gente. É porque nós temos uma tendência, eu já falei isso, né? Nós somos tendenciosos a só falar. É por isso que eu gosto, às vezes, de fazer alguns exercícios com vocês. E eu queria que você digitasse aí, comentasse. Como é? Você tem facilidade de praticar a escuta ativa? Ou, às vezes, você só fala? Ou, melhor, ou às vezes você só escuta? Porque aí é interessante a gente pensar nessa perspectiva, porque a escuta ativa não é só você ficar escutando, não. Porque eu já vi uma pessoa dizer, eu amo escutar, eu sou bom, meus ouvidos são só para escutar. Não, mas isso não cria, não desenvolve as suas conexões relevantes. Não é só você ouvir. Porque você está ouvindo, mas você está coparticipante dessa conversa. Que é o que a gente fala da atenção plena. Eu estou pleno, eu estou numa atenção plena ao que você está falando comigo. Então, eu estou ali participando da escuta ativa quando eu escuto, mas também quando eu interajo com você a partir do que eu estou escutando de você. Né? Porque às vezes você não está escutando o outro, então você não interage. Por quê? Porque você está ali, a pessoa está na sua frente ou está na sua mesa ali conversando, você está com outros pensamentos, você está em outro lugar e não está sabendo, não está nem escutando que as pessoas... Mas você está ali. Aí você até diz assim, eu estou presente na conversa. Será que está mesmo? Será que nós estamos mesmo ali presente naquela conversa? Na sua relação familiar, na sua relação a dois, você está presente? Você está numa atenção plena com a pessoa? Ou não? Você só está de corpo presente? E quero dizer para você que a gente presta atenção. As pessoas hoje, elas estão mais prestando atenção. Porque como todo mundo quer falar, como todo mundo quer se vender, né? A gente está o tempo todo se vendendo. Às vezes a gente não entende que tem hora que a gente precisa escutar. E é uma escuta dinâmica. Não é uma escuta só de escutar. Tá, gente? Tem uma diferença. Então, esse é um exemplo que eu quero dizer para você. Outro, quando você está falando, você realmente está escutando, compreendendo o ponto de vista da pessoa, né, ou dele ou dela. Como é que é isso? Ou você simplesmente está querendo, aguardando um momento para você trazer o foco para você? Como é que é isso? Me diga assim, só sim ou não. Você é alguém que tem facilidade de permitir essa escuta dinâmica? Ou você é uma pessoa que tem mais dificuldade em abrir caminhos para uma escuta ativa? Responde aí, sim ou não, eu vou entender o que você está falando. Enquanto eu tomo aqui um pouquinho do meu café quentinho. Bem, o silêncio de vocês estão me dizendo então que pode ser um ou outro. Então, já que ninguém respondeu, eu vou para a linha de que em alguns momentos nós somos assim e em outros momentos nós não somos assim, tá? Então, gente, o ponto-chave, que é essa nossa dica de hoje, né, é exatamente isso. Eu quero te encorajar a você praticar mais a escuta ativa, praticar mais em cuidar, não só em você criar as oportunidades, né, mas você também cuidar, você desenvolver a sua rede de conexões, né? E aí eu queria trazer um exemplo, na verdade, um exercício para nós. É uma pergunta, começa por uma pergunta. Quantas vezes você tem saído do seu ciclo comum que você tem? Eu quero falar de ciclo é aquele. Eu todo final de semana estou na casa da minha família e em casa. Na casa da minha família e em casa. Quantas vezes você sai para ciclos diferentes? Quantas vezes você olha um determinado convite da sua profissão
de um evento que vai ter e que você se dispõe a ir para fazer novas conexões, tá? Isso é um exercício para nós profissionais. Nós saímos de onde nós estamos para a gente abrir, criar caminhos para as nossas redes de contato. Às vezes a gente quer, mas a gente não sai, está acomodado. Eu gosto de colocar na minha agenda, né, na minha rotina, pelo menos de 15 em 15 dias, eu procuro ver algum evento que está acontecendo na cidade, na minha área, e eu procuro me organizar para ir. Por quê? Porque eu vou fazer novas possibilidades, eu vou criar novas oportunidades de contatos, né, da minha rede de conexões. Então, eu gosto de fazer isso. Também gosto de tirar uma vez por semana e fazer isso em lugares. Sair para um lugar que eu não costumo ir. Não estou falando mais do campo profissional, onde eu vou trazer um conteúdo novo profissional, mas da minha vida pessoal. Eu também saio, procuro me organizar para ir em um determinado lugar. Gente, eu já cheguei, inclusive, colocar na minha agenda para eu ir num lugar sozinha, sabe? Eu já fiz isso. Já peguei, tipo, não, hoje eu gosto demais de café. Amo café, amo cafeteria. E eu já fiz de pegar e sair sozinha, ir num determinado local e ali me permitir a fazer novas conexões, né? Ao criar a minha rede de contato. E aí você pode se perguntar, mas como você fez isso? Olha, cheguei lá, sentei, pedi um café, fiquei olhando para quem estava do meu lado e de repente alguém sentou próximo, eu dei uma boa tarde, uma boa noite. E isso, tem pessoas que estão abertas a essas conexões. Eu sei que tem pessoas que têm mais dificuldade de fazer isso, porque são tímidas, né? Às vezes tem receio também, mas eu gosto de me permitir. Então, gente, é importante nós sairmos desse nosso ciclo comum, né? Mas a gente ampliar os nossos ambientes. Às vezes eu digo isso porque eu estou sempre trazendo isso para a minha vida pessoal, né? De você, às vezes, você está sempre no mesmo ambiente, você não vai conseguir construir novas pontes de conexões, né? Então, coloque aí na sua agenda como um exercício. Procura 2 exercícios, eu vou te desafiar, vou te encorajar, tá bom? Não vou desafiar não, eu vou encorajar você. 2. O primeiro é que você procure ver na cidade, no jornal, nas redes sociais, um determinado evento que você possa ir. E ali você possa construir, criar novas possibilidades, para novas oportunidades de você ampliar suas redes de conexões relevantes, certo? Outro exercício é que você procure se conectar com uma pessoa que você não teve ainda conexão com ela, mas que essa pessoa, vamos dizer, pode ser uma pessoa na sua empresa, né, onde você trabalha, que você nunca falou com ela. Você nunca falou com essa pessoa. Pode ser o presidente da empresa, alguém que você vai escolher. E que você faça um caminho para chegar até essa pessoa. É um exercício, é um encorajador para a gente. Eu já fiz isso. Eu queria conhecer uma pessoa e eu disse, não, eu vou me encorajar até chegar a essa pessoa. E eu fui encontrando as possibilidades, eu fui criando as oportunidades até chegar a essa pessoa que eu queria chegar. Então, os 2 exercícios que eu vou deixar para você para que você possa ampliar a sua, na verdade eu vou até falar, você criar e você alimentar as suas conexões relevantes, é que você se permita, primeiro, a não só estar no ambiente onde você está, mas ir para novos ambientes para se conectar com novas pessoas. E segundo, escolha uma pessoa que você gostaria de chegar até a ela e nunca conseguiu chegar, e veja quais são as possibilidades e vá criando pontes até chegar a essa pessoa, tá? Como eu falei no começo para vocês, network, né, é uma palavra que vem do inglês que significa isso. Desenvolver redes de contato. E aí você precisa pensar como está as suas redes de contato. Sua rede de contato, ela é uma rede de contato de pessoas relevantes, de conexões relevantes,
ou não? Porque a gente precisa analisar, porque tem pessoas que estão na nossa rede de contato e que de fato são importantes, porém elas não levam você a conectar com novas pessoas. Então nós precisamos criar e alimentar as nossas conexões, certo, gente? E aí, para finalizar, eu falei para vocês que a nossa live do Dica de hoje, a gente está trabalhando muito a compreensão de que o tempo de todo mundo é muito corrido e eu também já tenho que atender um cliente 8 horas da manhã, eu preciso também me organizar. Mas dentro desse nosso ponto de hoje, né, do network, amanhã nós vamos falar sobre outro, eu falei sobre a prática da escuta dinâmica, né? E dei alguns exemplos. Se você chegou agora, assiste depois nosso começo da nossa live que eu falei sobre isso. E aí, eu queria trazer para você a nossa dica de hoje, né? Finalizar a nossa frase da dica de hoje é: comece a olhar para os lados, né? Olhe para os lados e comece a criar pontes de conexões, pontes que te levem a conexões relevantes. Não fique só num só ambiente, só no mesmo ciclo. Pegue a sua rede, lance ao mar. Vai vir muita coisa, mas você mesmo é que vai criar e vai o quê? Cuidar e desenvolver essa sua rede de conexões. Essa é a nossa dica de hoje. Então, coloque logo esses 2 exercícios para você fazer aí, já começando a segunda-feira. Amanhã nós vamos conversar sobre a gente precisa não ter medo de iniciar uma conversa com alguém. Nós vamos falar sobre isso porque está dentro do network, dentro das nossas redes de conexões. Tá bom, gente? Eu queria convidar você então agora para o nosso Momento Conecte-se. Hoje eu queria fazer um connect diferente. Essas semanas todas a gente tem feito o movimento de respirar, porque faz bem. Se você não pratica isso, gente, estudos cientificamente têm provado que pessoas que aprendem a respirar bem, elas se conectam bem com elas mesmas. Elas conseguem viver situações mais estressante com mais tranquilidade. Pessoas que aprendem a respirar, elas inclusive falam com mais tranquilidade. E eu quero dizer para vocês que isso é uma verdade. Eu já pratico há 3 anos e quem me conhecia uns anos atrás, às vezes dizia assim: pô, mas tu tá falando bem calminha. Mas é uma prática que acontece no natural. Quando nós aprendemos a dar ao nosso corpo um silêncio melhor, nós conseguimos nos acalmar. E isso vai fazer uma diferença, gente, tá bom? Estou só encorajando você a desenvolver a prática da meditação, tá bom? Então vamos lá? Hoje nós vamos fazer um que é bem interessante. Eu gosto muito de fazer esse exercício. Um exercício tranquilo. Só que eu já até fiz ele uma vez aqui, mas algumas pessoas me perguntaram: faz de novo, porque eu não entendi muito bem. Esses nossos 2 dedos aqui, polegar e o indicador, e esse aqui o médio, você vai colocar ele no meio da sua testa, aqui. Algumas pessoas que têm os dedos muito compridos, dá pra fazer direitinho, mas eu que tenho um dedo curtinho, às vezes ele desliza e fica bem aqui. Não tem problema. Tá? Se não quiser botar os dedos, também não precisa. Você só precisa usar o seu dedo polegar e o seu anelar, tá? Então, você coloca o polegar na sua narina direita, tá? E aí, você que não quiser colocar a mão aqui, você coloca... Primeiro, você vai puxar o ar pela narina esquerda e tapar a sua narina direita. Puxa o ar com a esquerda e tapa a narina com a direita. Solta o ar novamente por onde? Pela narina direita. Você vai abrir, né, tirar o dedo e vai soltar. Você vai puxar o ar pela direita e vai soltar pela esquerda. Tapa a esquerda e puxa. É muito tranquilo. Se você fizer devagar, com calma, se você não conseguir fazer agora, aprenda e faça depois. Você vai se sentir bem legal. Então, vamos tentar fazer juntos? Vamos lá. Puxar o ar pela narina esquerda.
Tapa a narina esquerda e solta o ar pela narina direita. Puxa o ar pela narina direita. Tapa a narina direita e solta pela narina esquerda. Puxa o ar pela narina esquerda. Tapa a narina esquerda e solta pela direita. Se você fizer isso 4 vezes seguidas, você vai sentir, gente, é uma energia tão gostosa, você tranquiliza. E aí eu até encorajo a você fazer isso no meio daquele momento, daquela chamada muvuca do estresse, que você tá lá com seu chefe dizendo, bora, tem que entregar, olha o foco de hoje, o resultado de hoje. Que você tiver com aquele turbilhão de informações e de tarefas, pare um pouquinho, tá bom? E faça esse exercício. Então, a nossa dica de hoje é: abra, faça como os pescadores, pegue a sua rede, lance ao mar. Vai vir muitos contatos, mas você é que vai cuidar e vai desenvolver as suas conexões relevantes, tá bom? A nossa oração é que Deus possa trazer, Deus, o universo, como você acredita, possa iluminar o seu dia de hoje, trazendo para você sabedoria, graça, discernimento, para que você possa tanto fazer bem feito que você faz, mas viver também bem, tá bom? Até amanhã, nós vamos falar sobre não ter medo de nós iniciarmos uma conversa com alguém. Isso tudo dentro do network. Até amanhã.